Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro num dia em que surgiram novas informações, revelações, no mínimo, constrangedoras. Bom, se essas revelações, elas apenas mexessem com o nosso emocional, a gente trataria isso de um modo. Mas não, são situações que têm implicações com o dinheiro público, a malversação do dinheiro público, o comportamento dissimulado, situações que merecem uma lupa muito grande. Gente, é impressionante como é que o clã Bolsonaro, como é que eles não conseguem operar como qualquer pessoa que trabalha normalmente para comprar suas coisas. Tem sempre um arranjo, tem sempre dinheiro vivo, tem sempre terceiros envolvidos, tem sempre grana de outras pessoas, tem sempre uma mistureba do público e do privado. Bom, o que a gente poderia esperar dessa gente que a vida inteira reagiu apenas desse modo? Na presidência da República acabaram trazendo outras pessoas para o meio dessa prática absolutamente imoral, ilícita, e agora eles vão ter que prestar contas. Você que acompanha sempre os nossos encontros aqui, já me viu certamente, dizer a expressão a fila vai andar. A fila iria andar quando essa gente perdesse o poder e eles tivessem que prestar contas com o povo brasileiro e com a justiça. Pois bem, parece que a dona Michele pegou a sua senha para essa fila. E em alguns momentos, mais adiante, nós veremos ela chegar até o guichê para, assim como seu marido, prestar essas contas que a gente tem dito sempre aqui no nosso portal. Eu tinha me preparado hoje, gente, para conversar com vocês sobre questões específicas que estão acontecendo no governo atual. Algumas dificuldades que nós estamos detectando no governo Lula, algumas situações que apontam para frente aí com algumas dificuldades que o Brasil passará, mas esse assunto acabou sendo o assunto premente do dia, E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas das informações, algumas das análises desse episódio, além das outras questões também. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, venha participar do nosso chat, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia. Às vezes eu chego um pouquinho mais tarde, mas estou sempre aqui com vocês. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso portal. E não se esqueça de mandar os seus comentários e também de dar o seu joinha, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, acontecem coisas aqui no Brasil, eu tenho repetido isso muitas vezes, que a gente acha que não vai acontecer nada de novo e de repente pipoca uma situação. Hoje mais cedo eu comentei com vocês de supostas ações que o ex-presidente da República disse que vai propor contra o presidente da República. Até chamei no encontro anterior, de ex-presidente, do presidente Lula. E eu até coloquei essa afirmação do ex-presidente Jair em xeque. Eu, de fato, não consigo entender qual será a lógica, porque ele sabe que serão ações onde ele vai perder e ele vai ser condenado, vai ficar ainda com menos dinheiro no bolso, porque ele terá que pagar indenizações por aquilo que ele fez ao longo dos 4 anos. Então, eu não acredito que ele vá propor ação. Se eu fosse advogado dele, diante das circunstâncias, eu ia falar, meu amigo, desapareça, que é a melhor coisa que você tem para fazer, e vai responder os processos. Aí nós vamos gastar muita energia para tentar te defender de situações absolutamente muito complicadas. Então, não entra com ação, não é que você vai se enrolar mais. Nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, em dado momento, só para vocês verem o comportamento do ex-presidente da República, ele chama o Lula de pinguço. Então, enfim, será que ele tem moral para reclamar de dano à imagem dele? Mas eu não queria ressaltar esse aspecto, não quero ressaltar o aspecto da provocação do medo que Bolsonaro tinha, o medo em relação a Alexandre de Moraes, e a provocação que ele fez permanentemente para acontecer alguma coisa e que acabou acontecendo. Ele foi desafiar, enfim, entrou pelo cano, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ele ficou muito incomodado com o fato do ministro Alexandre de Moraes, no bojo das investigações dos inúmeros crimes cometidos pelo clã Bolsonaro e por ele especificamente, ter quebrado o sigilo bancário do senhor Cid, ou ter apanhado o telefone do senhor Cid, enfim, e mandado fazer uma série de investigações em relação a esse cidadão, que a gente está vendo que quanto mais se investiga, mais situação ruim aparece contra ele. O Bolsonaro, no período que o Alexandre de Moraes, que o ministro, deu a decisão,
mandou fazer essa apreensão, né? O Bolsonaro reagiu da seguinte maneira, desafiadora, né? Mas será que ele tinha essa força toda? Vamos acompanhar. Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. Bom, o ex-presidente da República, o ex-presidente da República, a gente às vezes tem uns probleminhas técnicos aqui, né, mas não impedem a gente continuar o nosso papo aqui. Então, o ex-presidente da República, ele desafiou o Alexandre de Moraes, né? Mostre, né? Mostre. O Alexandre de Moraes está facultando, né, o acesso a algumas informações. E a imprensa está colocando a lupa em cima dessas informações e está encontrando coisas. E isso fez com que a dona Michelle agora tenha uma senha preferencial, né, nessa fila de prestação de contas com a justiça e com a história do nosso país, né? Vamos ver aqui o que diz o jornalista do UOL. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para não ficar tão grande. Não, vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Segue aqui. Hoje, em reportagem do UOL, diálogos inéditos do tenente-coronel Mauro Cid, que era uma espécie de faz-tudo do presidente Jair Bolsonaro durante sua gestão, a existência de uma orientação oficial para o pagamento de despesas apenas em dinheiro vivo relacionadas à primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nessas conversas, mantidas entre Mauro Cid e assessoras de Michelle, todos eles externam a preocupação de que aquela prática viesse a público, de que chegasse a investigadores do Ministério Público. Em um dos diálogos, Mauro Cid chega a dizer que se aquilo viesse ao conhecimento do Ministério Público, Michelle poderia ser acusada da prática de rachadinha, da mesma forma que Flávio Bolsonaro também foi acusado, que é justamente o desvio de recursos públicos para o pagamento de despesas pessoais. Então a gente conta todos os detalhes nessa reportagem que você confere na minha coluna no UOL neste sábado. Gente, eu vou disponibilizar o link para vocês, né, para a gente poder ler, que se eu fosse ler aqui toda a matéria aqui, a gente ia ficar um tempão aqui, porque ela é cheia dessas nuances e desses detalhes. Mas certamente nós vamos ver desdobramentos dessa apuração, muito interessante, né, que o UOL fez aqui, comandado aqui pelo Aguirre Talento. Então, nós vamos ver isso. E ela se somará a outras tantas situações, né, que a gente já sabe desde sempre, né? Os R$89 mil pagos a Michelle Bolsonaro são a ponta do iceberg em esquema envolvendo dinheiro vivo. Investigado por confisco de salário de servidores, Queiroz fez repasses a integrantes do clã presidencial que podem chegar a R$450 mil em depósitos, pagamento de boletos e mensalidade escolar. Gente, esse esquema que está sendo revelado hoje, está sendo exposto pela UOL, pela essa matéria do Aguirre Talento, mostra que a dona Michelle pagava a sua tia para ser babá da filha Laurinha. Gente, por que essa gente, como eu disse para vocês, né, por que eles não operam como qualquer cidadão honesto? Por que as coisas não são colocadas assim de uma forma clara, de uma forma transparente? As conversas todas revelam que eles sabiam que estavam fazendo coisas erradas. Então a hora dessa gente chegou. Claro, são pequenos batedores de carteiras comparados com aqueles gangsters que atuaram por trás do governo Bolsonaro, assaltando o povo brasileiro com a complacência dos grandes veículos de comunicação, como eu sempre gosto de salientar aqui, né? Bom, matéria do Estado de Minas. Polícia Federal encontra certificados de diamantes sauditas na casa de Mauro Cid. Estava na cozinha do Mauro Cid. Então, muito estranho, né? A Polícia Federal está agora com uma série de documentos desses diamantes e a direção da Polícia Federal mandou peritos à Suíça para avaliar o valor das joias dadas a Bolsonaro. E os peritos, evidentemente, estão levando aí
esses certificados para saber, né, que diamantes são esses, né, do que nós estamos falando, né, para que o senhor Cid explique, senhor Cid, que diamantes são esses, que certificados eram esses na sua cozinha, quem é que estava lavando dinheiro com diamantes, ou o senhor agora passou a comer diamantes na cozinha, por isso eles estavam lá nesse cômodo da sua casa, né? Então, gente, essas são as situações que eu queria conversar com vocês, sobre esse imbróglio envolvendo o clã Bolsonaro. É apenas mais uma situação, mais um fato, né, que deveria causar em todas as pessoas que apoiaram o clã Bolsonaro essa interrogação, né, se tá certo, se todo mundo age assim, sobretudo as pessoas que são religiosas, que acreditaram que a dona Michele era uma pessoa tão impoluta, tão correta, né, tão cristã, se esse tipo de comportamento é um comportamento moralmente aceito dentro de uma religião, dentro de um grupo social, ou se nós estamos falando de pessoas que têm desvios de caráter, desvios de compreensão da realidade, e mais do que isso, né, tentam esconder das pessoas os seus maus feitos. Bom, eu fico por aqui e amanhã a gente vai voltar porque tem muita coisa para repercutir, tá bom, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!